tá bom? Vamos então para a palavra de Deus. Está preparado? Está preparada, Daniela? Esse ano tremendo já foi, vai ser melhor ainda. Não vai não, JP? Vai, né? Você vai fazer esse ano ser melhor ainda para ela, fala sério. Falou do altar. Hoje o apóstolo aprontou uma de manhã. Fizeram um bilhete romântico. Uma noiva, está noiva há 1 ano, escreveu para um pastor da igreja, está noiva de um pastor. Fez uma declaração de amor que era aniversário dele também. Aí o apóstolo falou, olha, ela não escreveu aqui, mas eu escrevo embaixo. Quando é que você vai casar comigo? Brincadeira, mas é brincadeira também, viu, JP? Mas eu sei que Deus tem seus caminhos, seus próprios planos, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Vamos à palavra do Senhor? No telão, o tema desta noite, viver no Espírito gera vitória. Nós somos um povo vitorioso, por natureza divina, pela semente divina que está em nós, nós fomos feitos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Mas nós temos situações neste mundo. Este mundo, você sabe, este mundo jaz no maligno. Nós não temos parte com o maligno, nem o maligno tem parte conosco. Porém, ele lança dardos, ele arma situações, ciladas, ele usa os dele, os filhos da perdição, para se insurgirem contra o povo do Senhor. E nós precisamos de conhecer estas situações todas, de ter entendimento espiritual. E a vitória já foi declarada, já foi consumada na cruz. Mas você precisa saber pegar essa vitória e lançar sobre essas situações, os dardos inflamados, essas circunstâncias contrárias da vida, não é? As marés que às vezes vêm, os ventos que sopram. Nós precisamos gerar essa vitória que já é nossa, por direito. Agora, o Senhor vai nos ensinar como é que nós geramos a vitória no nosso dia a dia. Vamos aprender como é que se vive no Espírito. Gálatas no capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito. Esse andar é viver. Vamos aprender a viver no Espírito, o dia a dia, o cotidiano. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos fortes da carne. Jamais. Você tem essa capacidade. Se você aprender hoje como é que se vive, como é que se anda no Espírito. Vamos orar. Curve sua cabeça, fale com Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, aqui estão os teus filhos reunidos, o teu concílio, que é a tua igreja, os salvos, os redimidos, os nascidos de uma semente incorruptível, os regenerados, os lavados no sangue do Cordeiro. Aqui estão, Senhor, os membros da tua família aqui na terra, a tua igreja amada, a tua noiva sem mácula, sem defeitos. Aqui está, Senhor, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, chamados para reinar em vida, Pai. E nesta hora nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, aquilo que o Espírito diz à igreja, para que nós possamos, Senhor, gerar vitória no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas situações que nos cercam, em todas as áreas da nossa vida. Onde há um dardo inflamado que chega, Senhor, onde há uma circunstância adversa, um laço colocado, Senhor, ó Deus, onde pessoas energizadas pelo diabo investem contra nós, nós queremos gerar a vitória nestas situações, Pai. A vitória que já é nossa, a vitória que já é a marca dos nascidos de Deus. Então ensina-nos, Pai, como podemos gerar esta vitória, vivendo no Espírito. Fala-nos nesta hora, ensina o teu povo, revela coisas grandes e ocultas, que alguém aqui ainda não saiba, e que nós possamos, Senhor, já, imediatamente, ao sairmos por estas portas, andar no Espírito, para que esta vitória seja gerada imediatamente. Oramos
no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e toda a igreja vitoriosa do Senhor, diga amém e amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém e amém. Uau, obrigada, Ciro Tiago, meu diácono amado. Tiago, que bom, glória a Deus. Olha, a pastora Silmara colocou aqui pessoas, não é? Na sua ausência, a pastora Silmara está desfrutando de uma semana com seu marido, seu filho, sua noiva, no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Amém. Que ela seja feliz lá e descanse, para a glória do Senhor. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos, semente boa sobre a terra, vasos de honra, aqueles que são chamados pelo nome de Jesus Cristo, salvos para sempre, regenerados, redimidos. Esse é o ano dos redimidos, um ano de retribuições e de fartas colheitas. E os redimidos do Senhor precisam ouvir a voz de Deus para vencer situações que às vezes querem impedir essas retribuições e essas fartas colheitas de chegarem. Nós sabemos que a nossa vida não é apenas uma vida física, uma vida mental, uma vida emocional. A nossa vida é, acima de tudo, uma vida espiritual. E você precisa saber que nós estamos neste ministério para aprendermos a viver uma vida completa, no espírito, no nosso físico, na alma, na mente, nos sentimentos. O Senhor já tem um plano perfeito de vitória para a nossa vida completa, em todos os níveis, em todas as áreas. E é importante que você saiba que espírito que domina este ministério é o Espírito Santo de Deus. E ele é um espírito que nos ensina a ser gratos a Deus. Eu sou grata a Deus por pertencer a esta igreja. Eu sou grata a Deus por conhecer os mistérios da graça de Deus, a revelação de um novo pacto de melhores e superiores promessas, que me fez livre, verdadeiramente livre da lei de Moisés, dos preceitos, dos ritos, dos rudimentos, dos sacrifícios, do pagar o preço. Eu sou grata a Deus pela revelação da sã doutrina. Sou grata a Deus porque Ele nos capacita a crer naquilo que seria muitas vezes incrível. Eu sou grata a Deus porque Ele nos capacita a ver aquilo que inicialmente é invisível, mas que de repente, pela fé, começa a se tornar visível. Sou grata a Deus porque Ele nos capacita a realizar aquilo que para nós seria totalmente impossível de se fazer, é possível de se fazer no Senhor. A soberania de Deus, ela se manifesta através dos ensinamentos da graça. A soberania de Deus, ela se manifesta através dos ensinamentos da verdade. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, não é? E foram esses ensinamentos da graça e da verdade que até hoje nos mantiveram, nos mantêm e nos manterão sempre numa vida abençoada, numa vida top, numa vida por cabeça. É esta a vontade de Deus. Nós vemos muitas pessoas deixando de ser cauda nesta terra para viverem como cabeça, quando elas passam a conhecer a graça e a verdade. Isto aqui é o resultado, você viver por cabeça nesta terra e não ser cauda, se arrastar. Isto aqui é o resultado de escolhas e de decisões que nós fazemos, que nós tomamos na vida. E por causa dessas decisões, quando as decisões são sobre a palavra de Deus, quando eu decido algo baseado na palavra de Deus,
você sabe, eu tenho sucesso, eu tenho vitória. Mas quando eu tomo decisões, ou quando eu faço escolhas da minha própria cabeça, da minha própria vontade, eu me frustro, eu me machuco, eu saio ferida, né? Eu fico decepcionada comigo, eu fico decepcionada com outras pessoas. Então, por causa das decisões que são tomadas em cima da palavra de Deus, já grande parte do nosso ministério já aprendeu a voar como águia, já está voando mais alto, já está sonhando mais alto, porque já tem realizado coisas e sabe, pela prática da palavra, que pode fazer mais. E que Deus tem muito mais para cada um de nós. Muitas pessoas apenas viam na sua vida um nevoeiro, mas por causa do conhecimento da graça e da verdade, aprenderam a voar acima do nevoeiro. Muitas pessoas viam na sua vida só tempestades, mas por causa da graça e da verdade, aprenderam a voar contra as tempestades, conforme faz a águia, não é? Quando vem hoje nuvens escuras, nuvens densas, sabem que Deus tem um voo acima destas nuvens. Ou seja, a graça e a verdade não nos permitem ficar paralisados mais na vida, diante de circunstâncias adversas. O Senhor nos tem dado uma receita importante. Os princípios da palavra de Deus é que levam a nossa igreja e, consequentemente, você sabe, as nossas famílias, as nossas pessoas, né? O ser individual também. Esses princípios da palavra de Deus que levam a igreja a viver um estilo de vida de alegria, de paz, de bênção, de prosperidade, de vitória. As pessoas que chegam ao nosso ministério, elas sabem que nós temos um estilo de vida diferente. Aqui ninguém passa óleo, ninguém vai falar para você vir fazer uma campanha. Nós não somos bravos, carrancudos, nós não ficamos aqui chamando ninguém de pecador, ameaçando com o diabo, com o inferno. Nós somos felizes, nós somos alegres, nós somos um povo que conhece a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos por cabeça e não por cauda. Nós sabemos que o inimigo não nos toca, porque nós nascemos de Deus. Nós sabemos que o Senhor nos colocou para estar por cima e não por baixo, para ter para emprestar e não tomar emprestado. Nós sabemos que nós temos direito à cura, à manifestação de prosperidade. Por quê? Por causa da graça e da verdade. Nós temos um estilo de vida completamente diferente dos religiosos, por exemplo, do nosso país, dos legalistas. Nós sabemos também que muitos chegaram aqui neste ministério com uma vida em absoluta desordem, com a vida em confusão até nos seus pensamentos, com a vida embrulhada, por causa de tantos problemas, não é? Muitas pessoas chegaram em apuros, desperdiçaram grandes oportunidades na vida, e hoje choram, e hoje se entristecem, e hoje são pessoas amarguradas, amargas, né? Embrutecidas. E cabe aqui uma pergunta nesta hora. Por que tantas pessoas que hoje já conhecem a graça e a verdade, são capazes de viver uma vida top, uma vida por cabeça, né? Uma vida por cima, uma vida assim, com voos mais altos como os da águia, que voa contra as tempestades, que voa acima das nuvens densas. E por que outras tantas pessoas têm, na verdade, vivido em confusão, né? Tem uma vida em apuros, em embrulhos, né? Uma vida, como nós dizemos, às vezes as pessoas estão em maus lençóis. Por quê? Quais são as principais causas dessa desordem na vida das pessoas? Qual a principal causa dessas desordens na vida dos crentes em Jesus, dos cristãos? Aquelas pessoas que são salvas verdadeiramente por Jesus. Então, o nosso ministério, ele tem um chamado: ensinar as pessoas a viverem. Porque, amados, nós podemos aqui ensinar a respeito da predestinação, da preexistência, da eleição incondicional,
da existência de 4 mundos espirituais. Nós podemos aqui ensinar acerca das 2 sementes que existem sobre a terra, sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério dos anjos, sobre os principados, os potestades, sobre a destruição de Satanás na cruz do Calvário. Nós podemos ensinar muitas coisas, mas nós não somos um ministério de teorias. Então isto tudo só tem sentido quando isto tudo ele é digerido para o nosso dia a dia, para você aprender a viver a graça de Deus, a desfrutar desta aliança, deste pacto melhor e superior. Então, nós temos um chamado, ensinar as pessoas a viverem. E como nós podemos fazer isso? Treinando estas pessoas, para que ao final de cada culto, elas possam vivenciar aquilo que Deus diz. Então, o que nós pretendemos com este ensino? Que você venha, ouça a palavra de Deus num culto, e ao terminar um culto, você aprenda a viver. Que amanhã você coloque em prática o que você ouve hoje. Que amanhã, quando você sair para trabalhar, quando você for para a faculdade, você for para a sua escola, para a academia, fazer compras, quando você estiver no seio da sua família, enfim, entre os seus amigos, que você entenda como viver como um cristão neste mundo. Como é que você pega a palavra desta noite e você usa isso no seu dia a dia? Porque senão vira um ritual, o seu culto vira um ritual. Você vem aqui, louva, você semeia uma semente material, você ouve uma palavra, mas se isso se perde, se você não aprende a viver a palavra, então o que você veio fazer aqui? Para que serve, né, o culto? Para que serve a mensagem? Para que serve a sua igreja? Então é importante que você aprenda a viver a palavra de Deus. Não é? E quais são então as principais causas de uma vida em desordem? Porque nós não podemos ser hipócritas. Há muitos filhos de Deus que, apesar de estarem numa igreja, ainda têm a vida em desordem. Pode ser que haja alguém aqui entre nós que ainda esteja com a sua vida em desordem, com a sua vida bagunçada. Então vamos entender as principais causas dessa vida bagunçada, dessa vida em desordem. Então, ouça, porque isso aqui é importante, né? Nós vamos hoje focar numa das causas, eu creio que é a mais importante da vida estar em desordem, que é a questão de, muitas vezes, a vida estar em apuros, estar com muitos problemas, e muitas embrulhadas, com muitos dramas, por causa da pessoa cristã ainda viver segundo a carne. E eu quero hoje que você entenda muito a respeito disso, porque esse é o nosso drama. A luta contra a nossa carne é o nosso drama. As pessoas estão aí aprendendo a lutar contra o diabo. As igrejas estão cheias de manifestações e chamam o diabo, e o diabo se manifesta e fala. O diabo não pode nada contra a nossa vida. Aqui nós não chamamos o diabo, porque o diabo foi despojado há 2000 anos por Jesus na cruz do Calvário. Ele é um desempregado do céu. Ele foi destruído na cruz, amarrado. Ele não pode sequer lhe tocar. Então nós não temos parte com nada do demônio. Aqui nós temos parte com Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus. Agora, por que as pessoas estão no Senhor, vêm à igreja e ainda assim têm às vezes a vida num monte de dramas? Porque as pessoas crentes, muitas vezes, né, ainda vivem segundo a carne. Até fechar o caixão. Minto, até fechar o caixão não, porque alguns ainda são velados ali, já estão mortos, né? Mas até o último fôlego de vida, a nossa real luta é contra a nossa carne. Então diga se você está entendendo, se você crê na palavra de Deus, eu vou lhe mostrar tudo isso biblicamente. Diga, a minha luta, até o meu último fôlego de vida, é contra a minha carne. Para que ninguém disfarce e pense que a luta é contra o capeta. Porque é mais fácil colocar a culpa no diabo. É mais fácil focar no desdentado. Amém? Então, nós temos que entender qual é a nossa real luta. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, eu sou livre. Diga, em Jesus, eu fui chamado
A liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o que diz a Bíblia? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Paulo está explicando que a nossa chamada foi para nós sermos livres. O Senhor nos chamou como salvos, Ele nos livrou do diabo, nos livrou da morte, nos livrou do inferno, nos livrou do poder do pecado, nos livrou do império das trevas, nos livrou, nós somos livres. Então, essa é a nossa chamada, para nós sermos livres. Então, diz a Bíblia que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais a lei de Moisés, porque ela foi encerrada, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não há mais acusação. Deus já lhe predestinou, já lhe chamou, já lhe justificou e já lhe glorificou. Só que, por esse fato, o que disse Paulo? Não dê liberdade à sua carne. Você é livre. Você é convertido, o seu espírito está perfeito em Cristo Jesus, a obra foi completa, o Senhor habita no seu espírito, mas a sua carne jamais se converte, a minha carne também. Então Paulo diz, você é livre, porém cuidado para não deixar que esta liberdade, né, vire uma libertinagem. Você tem que tomar cuidado para não dar ocasião à sua carne. Porque a tendência das pessoas que dão liberdade à carne é que elas não conseguem, por exemplo, amar ao próximo, como diz a Bíblia aqui, não é? E aí vem o primeiro drama que leva a uma vida de desordem. Veja o que diz o versículo 15. Se vós, porém, olha esta palavra que foi escrita a uma igreja. Presta atenção. Se vós, porém, vos mordeis, meu Jesus, foi falado para crente. Como que um crente morde o outro? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Lógico, se um morde daqui, o outro morde de lá, um destrói daqui, um destrói de lá, o Senhor diz, mutuamente vai acontecer uma destruição total. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que muitas vezes as pessoas, na falta de uma vida espiritual profunda, bem alicerçada, elas passam a dar liberdade à carne. E com isto, né, nas relações de uma comunidade, nas relações entre o povo de Deus, em qualquer lugar, começa a haver uma falta de ética, essa falta de amor, começa a haver egoísmo. Algumas pessoas com orgulho muito grande, pessoas com inveja, né? Muitas vezes com desejo de uma posição de vanglória. E tudo isso, a Bíblia diz que são obras da carne. Então, a Bíblia está ensinando que somente uma vida transformada radicalmente, aquela conversão genuína, somente aquele que nasceu de novo, somente aquela pessoa que disse não para o diabo, como nós aprendemos aqui na quinta-feira, aquele que diz não para o mundo e sim para Deus, definitivamente, esta pessoa pode repelir da sua vida essa lei da selva, que muitas vezes domina o crente carnal. Só aquela pessoa que diz sim para Deus e não para o mundo, não para as coisas do império das trevas, é que pode ter domínio sobre situações. Quando você vira uma pessoa que não é bem-sucedida, quando você vira uma pessoa que anda em desordem, cheia de problemas, eu estou falando de cristãos, tá? Quando você vira uma pessoa cheia de embrulhadas, cheia de apuros, cheia de enrascadas, cheia de disse-me-disse, um dia é, no outro dia não é bem assim, né? Cheia de aquela vida em maus lençóis, vá ver o que é que domina a sua vida. Chama-se a carne. É uma pessoa dominada pela sua própria carne. Porque Deus, amado, Ele não pode mentir. Quem não honra, não pode ser honrado. Quem não ama, não pode ser amado. E uma forma de não se honrar a Deus, de não mostrar o amor a Deus, é quando a vida da carne é muito mais forte que a vida do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, vós vos mordeis, vós vos devorais e vós vos destruís mutuamente.
Então, quando uma pessoa vive na carne, e isso não é só aqui dentro de um ministério, graças a Deus aqui nós temos um povo que vive no espírito, mas você precisa conhecer este aspecto, porque você tem uma casa, uma família. Aqui você vive muitas vezes, 1, 2, 3 vezes por semana, 2 horas, 3 horas no máximo, mas você convive com outras pessoas. E você cristão, você leva o nome de Jesus. Você que sai com uma Bíblia e vem para um culto, então você precisa conhecer isto aqui. Porque às vezes dentro de uma pequena ou uma grande comunidade, dentro de uma família, se as pessoas não estiverem atentas aos impulsos da sua carne, começa a haver um agravamento gradual das suas ações. Primeiro as pessoas começam com pequenas coisas, pequenas observações. Depois tem observações mais ferinas, é assim que começa. Começa a observar uma coisa, já começa a não gostar daquilo, a falar que aquilo não é bom, que aquilo está errado. Daqui a pouco começa a usar uma palavra um pouco mais forte, um pouco mais pesada, um pouco mais ferina. Depois começa com rumores insinuadores e isso termina, a Bíblia diz, numa luta amarga entre pessoas de Deus, muitas vezes. Você vê às vezes pessoas, né, cristãs, às vezes ouvindo a mesma palavra e começa uma observação aqui, uma coisa mais ali, uma palavra mais dura, uma palavra mais ofensiva, uma condenação, e começa, daqui a pouco está mordendo, está devorando, está destruindo, e as pessoas estão ali, não praticando aquilo que a Bíblia ensina. Cadê o amor uns aos outros, né? Como amamos ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando que uma vida em desordem, e é bom você refletir a respeito disso, né? É porque muitas vezes um cristão começa com pequenas mordidas e termina com uma destruição mútua. Às vezes é um casal, começa com pequenas palavras, começa com pequenas insinuações, depois são palavras um pouco mais ferinas, depois já é um tipo de postura, depois já é um rancor, depois insinuações, depois cobranças, depois acusações, depois condenações, daqui a pouco está mordendo, daqui a pouco está destruindo mutuamente, e você vê o que aconteceu, o casamento foi para o brejo, acabou. Às vezes é uma relação familiar, às vezes é uma relação entre irmãos em Cristo Jesus. Então, é importante que você saiba quando é que você vê pessoas mal sucedidas, né? Apesar de tantas promessas na Bíblia, são mais de 7.000 promessas. Ora, por que os crentes não recebem todas estas promessas? Por que a vida não anda de muita gente? Por que não acontece nada? Pessoa, tem muito crente que nos escreve de outros ministérios, mandam e-mails assim, eu sou 30 anos cristão, eu vou há 15 anos numa denominação, não acontece nada na minha vida, eu não vejo mudança, meu marido bebe há 10 anos, não larga o vício, meu marido tem uma amante, eu já orei, já fiz campanha, não acontece nada. Amados, nós sabemos que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Mas nós não podemos negar que muitas desgraças, muita vida bagunçada em desordem, é por um andar na carne. Apesar da pessoa ser o quê? Cristã e ter direito a todas as promessas de Deus. Então, quando os cristãos mordem, quando os cristãos devoram, quando os cristãos destroem, né? Quando não tem vida de oração, quando não tem submissão a Deus, à palavra de Deus, esta pessoa, ela está indo para a destruição total. E ela não só se destrói, ela destrói tudo que está à sua volta. Porque um abismo chama outro abismo. Então, há pessoas, e você deve conhecer histórias a respeito de pessoas cristãs que estão há 10, há 20 anos na obra de Deus e que antes era pavio curto, era chamada de, nossa, aquela pessoa é pavio curto. Passaram 10 anos, 20 anos, continua pavio curto. Ora, o que se passou, não é? A pessoa era agressiva, passaram-se 10 anos, ela continua agressiva. A pessoa mentia, passaram-se 20 anos, a pessoa continua mentirosa, nada acontece. Então, o que acontece com esta gente? É gente que anda na carne. O que Paulo disse? Andai no Espírito.
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem não anda no Espírito anda onde? Na carne, lógico, não é? Então, quando a pessoa anda na carne, ela morde, ela devora, ela destrói. E a vida de alguém que anda na carne é mordida, é devorada e é destruída. Então, qual é o retorno para a vida da pessoa, né, que não tem uma vida submissa a Deus, que não tem uma vida de oração? Qual é o resultado de vida para aquela pessoa que cria divisões? Às vezes tem gente que cria divisões entre familiares. Você sabe que tem pessoas nas famílias especialistas em dividir irmãos, em dividir cunhados, em dividir casais. Às vezes tem uma pessoa no meio de uma parentela toda lá que é causadora de contenda, de divisão. E triste coisa se essa pessoa, ela é cristã, mas ela não refreia a sua carne. Então ela morde, ela destrói, né? Ela devora. E o que ela vai receber, né? O que acontece, né? Quando alguém mexe na reputação de outra pessoa, quando alguém acusa, quando alguém traz desgosto ao Espírito Santo. Ora, é uma vida mal sucedida, é uma vida de vergonha. Então, cada um que chega aqui e começa a ouvir a graça de Deus, tem que ser reciclado pelo ensino da graça de Deus. Não importa como você chegou, não importa de onde você veio, você tem que saber que Deus lhe trouxe aqui para lhe revelar algo grande, profundo, que você não conhecia, senão você não estaria nesse ministério, você ficaria lá. E isto que é grande e profundo chama-se a graça de Deus. E a graça de Deus recicla a nossa vida. A graça de Deus tira o que não presta da nossa vida e coloca o que verdadeiramente vale a pena. Os valores de Deus. Amém? É que alguns sabem que já aconteceu isso, não é? Quem honestamente foi reciclado pela graça de Deus? Ah, que maravilha! Todos nós que estamos crescendo na graça e no conhecimento do Pai, não é? Então, precisa de dar ouvidos à voz de Deus. Se você quer uma vida transformada, se você precisa de ser reciclado, você precisa dar ouvidos à voz de Deus e você precisa praticar a palavra de Deus. Senão o seu viver passa a ser na carne. E a carne para nada aproveita. E as consequências de um viver na carne é mordida, devorar e destruir. Então, aí vem uma mordida, de repente vem uma devorada, vem lá, né? O Espírito Santo se entristece com esse tipo de comportamento, de conduta. Às vezes começa a haver um partidarismo, uma confusão é gerada, às vezes em casa, às vezes no casamento, às vezes entre colegas, entre amigos, entre irmãos em Cristo, vem a destruição. E o que quer dizer na Bíblia morder? Porque o apóstolo Paulo não ia usar essa palavra assim, né? Morder. Quando a gente fala em morder, a gente pensa em quê? Bicho, animal. Você pensa em gente, em morder? Não. Quando a gente fala em morder, a gente pensa, se for em gente, você pensa em morder o quê? Uma maçã. Você pensa em mordida de uma coisa, né? De um alimento. Agora, vocês se mordem, você lembra o que é isso? Você lembra cão, você lembra animal feroz, né? Então, o que quer dizer morder? É a atitude de alguém que está furioso, que está bravo, né? Há casos na obra de Deus de pessoas furiosas, pessoas que ameaçam, que, sabe, mentem descaradamente. Eu conheci no meu passado pessoas que tinham título de liderança, que mentiam descaradamente e acreditavam na própria mentira, e para a pessoa, aquela mentira virava sua vida, virava sua história, a sua verdade. É uma doença. Pessoas que mentem, elas mentem. E elas mentem com a cara mais lavada do mundo que você pensa. Eu acho que eu estou doida. Não é possível. E a pessoa está mentindo, e ela está ali fazendo, né, aquilo de uma forma descarada, para convencer os outros, normalmente dos seus próprios interesses. Há pessoas cristãs que acusam.
Não sei se você conheceu alguém, eu conheci no meu passado. Cristãos, crentes, gente dentro da igreja que mentia. Gente que acusava os outros, que levantava, suspeitas. Pessoas que difamavam com a cara mais deslavada do mundo. Pessoas que sempre se fazem de vítima. Quando você aperta um pouquinho, ai, a pessoa é vítima. Ela nunca fez aquilo, né? Sempre são os injustiçados. Toda pessoa que morde. Quando você pressiona e vai acertar, minha amada, meu amado, a pessoa, ninguém me ama, é injustiça, eu fui injustiçado, eu fui pisado, eu fui humilhado. Que nada. É gente que vive mordendo, que vive na carne. Essas pessoas estão ali mordendo. Sabe quando elas vão ter uma vida vencedora, vitoriosa, próspera, abundante, com paz, com refrigério? Nunca. Nunca. Quem vive na carne vive em sobressalto. Quem vive na carne vive aflito, apesar de todas as promessas de Deus. Porque nós não podemos ter atitudes iguais às pessoas que não conhecem o Jesus. Concordam comigo? Você conhece Jesus? Você sabe de alguém que não conhece o Jesus? Você pode ter atitude igual de quem não conhece o Jesus? Não. Ué, a Bíblia diz que nós somos diferentes. A Bíblia diz que nós fazemos diferença no mundo. Agora, eu não faço diferença no mundo se eu tenho as mesmas atitudes de um ímpio, de um incrédulo, de uma pessoa que está perdida. Então eu tenho que aprender, né? Como é que eu tenho que viver? Ora, e o que quer dizer devorar? O que é devorar? Devorar é perseverar na malícia. A pessoa vai devorando, ela malicia situações, ela tem coisas carnais, pensamentos errados na sua mente, sentimentos errados no seu coração. Nós temos que ter cuidado com isso aqui. Por isso a necessidade de ouvir a palavra, de praticar a palavra, porque a força espiritual, a saúde física e o caráter, eles são consumidos quando há contenda entre pessoas. Toda pessoa que vive em guerra, você pode levar isso para uma família. Toda família que vive em contenda, quando tem duas pessoas que não se olham, não se encontram, não querem se encontrar em festa, não pode se marcar uma reunião de família, porque aquelas pessoas não vão para a mesma casa, não dá para fazer um Natal, não dá para fazer uma ceia, porque se aquele estiver eu não vou, aquele não... Todas as pessoas que vivem em contendas, essas pessoas são doentes. São pessoas que normalmente têm problemas físicos, têm problemas emocionais, têm problemas mentais, logicamente têm problemas espirituais, porque vivem na carne, não é? Então, é importante você saber que viver na carne gera uma vida de confusão, gera uma vida de desordem. Irmãos, o lobo e o cão, que eles espantem as ovelhas, é aceitável, nós entendemos. Mas que as ovelhas se aflijam mutuamente, não é aceitável. Isso não é natural, isso não é de Deus. Quem é ovelha aqui? Você não pode ser afligido por outra ovelha. E nem você pode ser aflição para outra ovelha, afligir outra pessoa. Então, você não pode estar num lugar onde Deus está presente e você está tentando ali morder o seu irmão. Deus está presente e você está tentando devorar o seu irmão. Você tem que entender que nós somos membros de Cristo. Amém? Então olhe o irmão que está do seu lado e diga: ninguém pode nos devorar. Agora vamos mais fundo. Nem nós podemos nos devorar. Diga: nem nos morder. Agora, uma vida no Espírito é importante, porque uma vida no Espírito tem sempre lá na frente o retorno de uma vida abençoada, de uma vida cheia de frutos. Uma vida na carne não, uma vida na carne lá na frente sempre tem destruição. Então olha, você está aqui num lugar de paz, você está aqui num lugar de felicidade, de harmonia. Portanto, não aceite quem tenta morder ou quem tenta devorar. Porque quem morde e quem devora, cria destruição mútua. Amém? Você conhece alguém que está sempre mordendo? Devorando? Não aceite. Não aceite isso. Repreenda isso.
Por quê? Porque isso vai gerar destruição. Então, não pode aceitar uma coisa dessa. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem clara em 2 aos Tessalonicenses 3, 6 e 7. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo ímpio. O ímpio é ímpio, já nós não andamos juntos. Olha o que ele diz para você. Isso foi escrito para crentes da Tessalônica. Ele está escrevendo para os crentes de São Paulo, do mundo inteiro. Nós vos ordenamos, irmãos, presta atenção que isso é para o seu bem. Porque tem irmão que quer ser bom moço, boa moça, e fala, não, Paulo estava equivocado, coitado, Paulo estava confuso, eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é amor. Amado, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que vos aparteis de todo irmão, que ande como? Desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Irmãos, imitem o altar desta igreja, se você quer uma referência, se você quer um exemplo, não é? Não imite aqueles que andam desordenadamente. Junte-se ao altar desta igreja, que é modelo, que é exemplo de vida cristã, e não aos que andam desordenadamente, aqueles que mordem, aqueles que devoram. Ora, como é que se corrige uma conduta desordenada e confusa? Vamos ver como é que a Bíblia nos ensina. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os apetites, as concupiscências, a concupiscência da carne. Então nós temos um conflito dentro de nós até a morte. Nós somos pessoas que têm uma carne, mas que a nossa verdadeira identidade é o Espírito. E a forma de você vencer as inclinações da sua carne é viver uma vida espiritual intensa. Diga, vida espiritual intensa. Diga, vida espiritual profunda. A forma de você vencer as inclinações da sua carne é viver uma vida espiritual sólida, com um bom alimento. Nós temos que acentuar o positivo para eliminar o negativo. Todos nós temos o negativo na nossa carne. Se você não acentua o positivo, o negativo está o tempo todo ali, te devorando e fazendo você devorar. Te mordendo e fazendo você morder. Te destruindo e fazendo você destruir. Então, acentue o positivo. O positivo é a tua parte espiritual. Para que você possa anular, para que você possa deixar, sem força, o que é carne, o que é negativo. Se eu tenho uma área negativa na minha vida, eu não posso acentuá-la. Você tem uma área negativa na sua vida? Não precisa me responder, você com Deus. Você não pode acentuar, você não pode dar força para essa área. Você não pode viver como o mundo diz. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não! Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você nasceu assim, você não tem que morrer assim, porque Cristo morreu no seu lugar para que você fosse transformado, regenerado, libertado, feito uma nova pessoa, segundo a graça de Deus. Não, bispo, pisou no meu calo, oh meu Deus, então você não é crente, você não passou pela conversão. Porque se alguém ainda pisa no seu calo e você ainda bateu, levou. Que isso? Você conhece cristão assim? Esse é o cristão que morde, que devora. Como é que é a vida dessa pessoa? Embrulhada, em maus lençóis. É uma pessoa sempre com problemas, sempre perturbada, sempre choramingando, sempre murmurando, sempre dando trabalho na igreja. Que é a verdade, é essa que é a verdade. São os trabalhosos. Por quê? Porque a vida não anda. E a pessoa que tem uma vida que não anda, ela sempre vem perguntar para você por que ela não anda. Ela diz assim, por que, bispa? Mas bispa, por que, bispa?
Pergunta para você. Por quê? Porque comigo não dá certo. Bispa, eu já tenho 30 anos. Não dá certo um namoro. E o pavio, como é que anda? Bispa, os homens não querem nada comigo. Oh, minha amada, mas nem eu. Porque tem gente que até não falar, espanta. Mas se espanta uma mulher, não vai espantar um homem? O cara vai falar, eu? Uma só carne com essa onça? Tô fora. E se vier para o gabinete, a gente diz para o irmão, pula fora mesmo. Por quê? Se a mulher não é mansa, se ela não anda no espírito, ela vai andar na carne. Se ela vai andar na carne, casou, ela vai morder o marido. No bom sentido. Devorar e destruir a sua própria vida. O seu casamento, a sua família, o patrimônio. É assim. Às vezes a pessoa está na igreja, né? Mulheres e homens, e dizem assim, nossa, o tempo passa, por que eu não caso? Amado, porque Deus é sábio. Porque Deus é sábio. E porque Deus tem misericórdia da outra parte. Verdade? Não é, pastora Camila? Porque tem pessoas que precisam ser as onças e os onços. Precisam ser domados. A carne precisa ir para o lugar. Fala, amada. Vou falar dos homens, mas nós não podemos dizer aquela coisa assim. Tem mulher que não casa, não arruma um namorado e diz, não tem homem na igreja. O quê? Agora sim, quero ouvir os homens dizerem amém. Onde estão os homens da igreja? Tem homem na igreja. Eu ouvi. Você ouviu também? As amadas querem que eu fale um pouco dos homens, tá bom? Vou falar também dos homens, que são os carnais, medrosos, porque medo é carne. E tem homem que está com 40 e não assume que precisa de uma esposa, precisa construir uma família, precisa deixar herança, porque é bênção de Deus nesta terra, e está fugindo, está se escondendo, são medrosos. E as mulheres digam amém. Tem mulheres aqui. E solteiras, lógico. É verdade. Nós estamos vendo, entre cristãos, um crescimento de homens solteiros passados. Passados. E vou dizer mais, com respeito, mas mal passados. Carne pura. Porque um homem que está no Espírito, ele ouve a voz de Deus e sabe que ele não foi feito para ficar sozinho. Deus disse, não é bom que o homem esteja... Viu? Todo mundo sabe a lição? E o que estão fazendo sós? Bom, o culto foi para outro lado, agora eu vou. Vou encerrar. Mudou tudo, né? Olha, amados, tem gente muito na carne, se olhando na carne, ou olhando o outro na carne. É verdade. Tem homem que já fez 30, 31, 39, 9 fora, 40, 41... E está dizendo, não, aquela não serve, não, aquela também não, aquela também não. Você está mordendo a você mesmo e se devorando. Não, eu quero uma pitel, uma pitel. Meu amado, com 41, essa baita pança na carne, você quer pitel? Você vem no culto e dorme e ronca, você quer um pitel?
Eu pego nas mulheres, como eu sou mulher, amada, vou explicar. Eu dou sabe, eu forço a barra porque ela fala, não é partidarista. Eu vou fundo na mulher. Agora, se eu tiver que falar nos homens, meu amado, a coisa fica difícil. Eu estou com o microfone na mão, sou mulher. Vejo as mulheres valorosas que tem nesta igreja, sábias, prudentes, conhecedoras da graça e da verdade, mulheres cortadas pela graça, mulheres sábias, mulheres, sabe, virtuosas. E vejo um grupo de homens que... Por isso quando eu falo, cadê os homens? Amém. Está faltando. Não está faltando homem, está faltando assumir o lugar do homem. Está faltando assumir o lugar que Deus colocou os homens. Opa! Opa! Eu vou encerrar, mas eu tenho que falar uma coisa que está aqui, ó. E não é carne, é inspiração de Deus, mas está aqui e vai sair. Amados e amadas, eu não vou longe, eu vou falar porque eu conheço esse rebanho. Eu conheço as mulheres, não vou dizer todas, porque eu estaria aqui sendo, injusta. Mas eu conheço muitas mulheres da igreja, solteiras. Algumas viúvas, algumas divorciadas, mulheres que querem uma família, querem reconstruir uma família. Mulheres que aprenderam a palavra deste altar e que não querem ir buscar no mundo um varão, porque esse homem com quem elas se casarem vai ser cabeça, vai ser o chefe da sua casa, vai ser o líder, o pastor do seu lar, e por serem sábias, nem arriscam uma batida de pestana num ímpio lá fora. Ou num legalista que é julgo desigual e vai vir com a lei e o machismo todo. Então são pessoas que esperam no Senhor. E Deus tem trazido homens para este ministério que não entenderam ainda que Deus tem aqui dentro a mais seleta safra de abençoadas que poderiam estar reunidas no mesmo lugar. Mas fica olhando sei lá o quê, moscando, e o tempo está passando. É ou não é? Amado, Deus, amada, fez o homem e a mulher para constituírem família. Família é um projeto de Deus. Família é bênção de Deus. E aqui vai uma palavra para alguém que pode ter tido um relacionamento, seja ele qual foi, passado, e ter se frustrado, se machucado, se ferido. Amados, o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus bom, um Deus que muda a história, que muda a sorte diante dos nossos olhos. Você não pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ouve esta palavra, que conhece um Deus vivo e verdadeiro, e que ainda tenha medo de recomeçar a sua vida, de reconstruir a sua família, de ser feliz nesta terra. Tem muita gente adiando a sua felicidade, fica só colocando no projeto de vitória. Alto lá, projeto de vitória tem que ser alguma coisa que a gente objetive, vá atrás, faça um movimento e conquiste aquele sonho realizado. Amém? Então assim, em nome de Jesus, se o culto foi para esse lado, a mensagem, andai no Espírito. Isso é para os homens e para as mulheres, solteiros, os que querem se casar, os que precisam se casar. Porque um homem de 40 anos precisa casar. Porque não entendo o que está fazendo com tanto apetite, é o hormônio dos 40. O que faz? Desculpa, mas esse altar é claro e transparente. Todo mundo sabe o que eu estou falando. O que faz? É santo? Foi para a glória e eu não sei? Virou anjo? Ou tem carne e osso? Ou está pecando? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Não pode mais haver a prática do pecado. Não pode mais haver a satisfação da concupiscência dos olhos, da carne, né?
a soberba da vida. Então como é que nós somos felizes de fato? Como é que nós temos necessidades humanas, físicas, dadas por Deus, supridas fora de um casamento? Isto é pecado, é adultério, é fornicação. E o que o apóstolo Paulo diz? Tanto para o homem como para a mulher. Se não se dominem, que se... Bom, então eu vejo aqui quarentões e cinquentões que devem se dominar a beça, porque não se casam. Bom, se são todos como o apóstolo Paulo, deveriam estar todos em missão, pregando. Mas estão todo mundo sentado aqui. E hoje eles estão embaixo das cadeiras. Todos eles são, meu Deus! Meu Deus! Deus! Procure o bispo Rai. Agende o casamento, porque mulher aqui não falta. Não existe essa coisa que tem mais mulheres do que homens. Não tem. Nós temos a relação dos membros da igreja. Não tem. Não tem. É que tem muito homem que está de férias. Mas se você veio para a graça, meu amado, eu vou lhe casar. Isto é uma igreja de famílias. Não é uma igreja de pessoas avulsas, solitárias e sofredoras. Porque o solitário, ele sofre. Não diga que, não, melhor só que mal acompanhado. Isso é ditado do diabo para deixar as pessoas sozinhas e infelizes. Aqui, melhor acompanhado, porque é melhor serem dois do que um, diz a palavra do Senhor. É melhor você ter alguém para te aquecer. É melhor ter alguém para abraçar. É melhor ter alguém para beijar. É melhor. Deus diz que é melhor. É melhor. Vai ter muito casamento. Meu Deus, agora o culto pegou fogo, pastores. Quem que deu esse testemunho que eu não escutei? Pois é, onde está o Fabinho da Eva? Ele deu um testemunho, que depois que casou, ele se transformou no homem mais feliz desta terra. Sábio, procurou aqui dentro, a mulher sábia que ele fez, e lhe fará feliz para o resto da vida. Agora, tem gente que o tempo está passando. Não, bispo, eu quero um pitel. Eu vou te dar um asilo, meu amado. Que pitel? Você quer uma neta? A gente tem muita gente para adotar, crianças para adoção, meu amado. Agora, tem caso aí que vai parecer que é pedofilia. Que isso? Que foi? É que vocês são jovens, vocês estão rindo. Não sabem que as moças aqui estão aperreadas. E fala, bispa, dá uma força, bispa, vai, ajuda aqui. Esses homens não agem, né? Parece que a gente é invisível. Muito bem. Também preciso dar um curso para as moças da igreja, não é? Aquelas moças que vêm falar, tudo bem? Moça tem que andar como moça, né? Sabe, aquele andar de... Agora vem as moças para a igreja. Aí senta assim. Amado. Aí eles vão procurar o pitel mesmo. Tem que dar um trato. Enganchei toda eu. Eu sou toda moça. Olha. Minha renda enganchou no brinco. Pronto, saia. Gente, nós somos homens e mulheres criados pelo Senhor. Homens têm peculiaridades de homens. E mulheres de mulheres. E mulheres são delicadas. Mulheres têm formosura. E mulheres têm sabedoria para usar formosura.
Agora fica umas irmãs, arruma o marido, toda hora que alguém olha, ela tá com aquela cara de chorona, com um chale na cabeça, parece uma muçulmana. Olha, dá licença. Só dá para ver o olho, não dá para ver mais nada. Não dá um sorriso, né? Faça amizade. Não, não venho aqui na igreja porque não tem homem. Ara, me poupe, que é isso? E os homens digam amém. Olha, continuam de férias. Eu vou ter que fazer uma triagem e falar nome do altar aqui, porque eu sei quantos solteirões tem nesse lugar. Que Deus mandou para cá, porque para você, meu amado solteirão, para você só uma mulher desta igreja dá graça, para aguentar você mesmo, para lhe esquentar os pezinhos, para fazer uma sopa quente, porque você já está passando para outra fase da sua vida. Precisa resolver o que você vai fazer daqui para frente. Você está do lado de algum solteirão, aí dá uma olhada para ver se... E para você não ter surpresa, olha a mão esquerda, né? Vê se tem um aro. Se tiver aro na mão esquerda, nem olha mais, não dá segunda olhada, que o cara tem compromisso. Agora, se está sem linhança, vamos botar uma rapidinho. Certo? Mulheres e homens, não usem anéis de forma alguma na mão esquerda. Entendido? Mão esquerda livre. Que é para você dar sinal livre. Quando formos louvar, levanta bem a mão. Quando você vai falar, Jesus, bate a mão. Está vazia. Aleluia, Senhor. Tuas obras são maravilhosas. Perceba mais o que Deus está fazendo à sua volta. E os casados estão tudo assim, lógico, você está confortável, né, bem? Bispo, aí, não, lógico, eu tenho que dar uma força aqui para a moçada, que não é tão moçada assim, Deus o sabe. Tem muita gente aqui querendo ter filho, então tem que correr. Ok? Amém? Digo, porém, é o Senhor dizendo, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda no Espírito, se você entende o que Deus está falando, o que eu disse? Você tem que pegar a palavra do culto e viver essa palavra no seu dia a dia. E hoje Deus diz, tem gente se mordendo e mordendo os outros. Olha, amado, quando alguém chegar perto de você, não morda. Sabe, você é a boca de Jesus, o olho de Jesus, olhe com bons olhos. E se alguém for com um interesse para um relacionamento, com santidade, sabe, não começa a achar defeito. Vê o diâmetro da barriga, vê a altura. Aí o irmão deu um sorriso, 1001, aí Mas isso tudo tem jeito, viu, amados? Tudo isso tem jeito, certo? A gente já manda para os consultórios dos profissionais da igreja aqui, um corta aqui, o outro põe um dente aqui, fica lindo, maravilhoso, ok? Um estica aqui, hoje tem sapato com plataforma interna, amados, de homem. Que foi, bispo? O bispo fala para ir correr com ele, vai ficar magrinho, perder a pança toda, e pronto, vai ficar lindo. E as mulheres também se cuidem, em nome de Jesus, assim seja, assim disse o Senhor, amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Oh Jesus, tu o sabes, tu o sabes. A verdade é que até para esses isolamentos é vida na carne. Sabia disso? É a carne que não gosta da outra carne, é a carne que acha o outro que não tem nada a ver. Quando você começar a olhar os irmãos todos no Espírito, o Senhor vai te mostrar grandes pessoas para serem amigas, mas quem sabe também grandes pessoas para serem maridos, para serem esposas. Amém? Vamos orar? Se alguém estava olhando alguém na carne aqui, estava devorando, estava mordendo. Não pode. Nós temos que nos amar. E o plano de Deus vai se manifestar com perfeição. Amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nós encerramos, Senhor, esta noite, te dando graças e glórias, Pai. Porque nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz para aprender a viver a Tua palavra.
E nós precisamos mexer com coisas do dia a dia, Senhor, com o cotidiano, com as necessidades dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Nós sabemos, Senhor, que há muita gente vivendo na carne. Vem a um culto, vai embora, volta, vai e volta, e continua olhando na carne, julgando, tirando conclusões precipitadas, se afastando, se escondendo, mordendo, devorando, julgando, condenando. Consequência, com a vida embrulhada, bagunçada, em maus lençóis, triste. Não é essa a tua vontade, Senhor. Por isso eu te peço agora, Jesus, que a ninguém aqui mais nós possamos conhecer na carne, segundo a carne, Jesus, mas que nós possamos ver Jesus no outro. E nós vamos ter as melhores relações possíveis entre nós, Senhor. Para amizades, para famílias, para casamentos, para relacionamentos de amigos. Jesus, tu que sondas as mentes e os corações, tu sabes, Jesus. Quem sabe quem é que está aqui com a vida embrulhada, enroscada, em confusão. É hora, Senhor, de tudo ir para o lugar. E o conhecimento da graça e da verdade é a única forma, Jesus, de nós aprendermos a andar no Espírito, a vivermos a tua palavra e a usufruirmos os benefícios que já são nossos por herança. Já que tu, Senhor, levaste o culto para a questão da vida sentimental dos solteiros, Pai, dos que vão sonhar e que estão sonhando com um casamento, um recomeço. Eu oro por todas estas vidas que aqui estão ou estão pela internet, Jesus. Jesus, tu disseste, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja auxiliadora idônea. Pai, eu sei que aqui neste ministério há mulheres companheiras, auxiliadoras, idôneas, santas, irrepreensíveis, sábias, virtuosas. Então, Jesus, elas foram feitas para algum homem, Jesus, que tu também preparaste, talhaste. Jesus, eu sei que alguns são muito novos, precisam se conhecer, precisam estudar ainda, se formar. Mas até os namoros mais cedo, Jesus, que eles redundem em frutos bons para as vidas, em crescimento, em maturidade, experiências boas, Jesus. E aqueles que estão sofrendo por solidão, não importa a idade, Jesus, tu conheces. Eu sei que tu podes trazer o varão perfeito, a mulher perfeita, Jesus, e fazer com que se encontrem. E eu sei que isto acontece dentro da tua igreja, porque são membros do teu corpo, para que seja um jugo igual, para que seja a tua perfeição, Jesus. Oramos por aqueles que estão sozinhos e que desejam, Senhor, uma família. Satisfaz os desejos desses corações, Pai. Faz com que homens e mulheres aqui dentro, Senhor, se encontrem segundo os teus planos, desígnios, propósitos perfeitos. Se amem. E quem sabe, não é, Jesus? Deem muitos frutos para a glória do teu nome, para a glória do teu reino. Sonda os corações dos que se frustraram num relacionamento sentimental, que desmancharam um noivado, que viram um casamento ruir. Jesus, que ainda sofrem com lembranças, sejam curadas agora essas lembranças, cicatrizadas as feridas da alma, e que haja agora um querer recomeçar, que haja agora, Senhor, um querer acertar no Senhor, com a tua perfeição, para um relacionamento profundo, sério, feliz, em paz, alegre, duradouro, eterno, Jesus. Oramos em nome de Jesus, que todas as famílias vivam em paz,
Não vivam na carne, se mordendo, se devorando, se destruindo, mas que sejam edificadas no amor de Jesus Cristo, vinculadas na paz e na perfeição do Senhor. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Estamos encerrando mais um culto, mais um dia que o Senhor alimentou o nosso espírito com uma palavra sólida, um alimento farto que caiu em boa terra, amém? Por isso nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Jesus. Te damos honra, te damos glória, Senhor, porque a tua mão nos trouxeste até aqui este dia, Pai. E nós podemos ver, Senhor, as suas maravilhas. Nós podemos ver, Senhor, os frutos dessa palavra nas vidas dos seus filhos, Senhor. Eu te agradeço por esse ministério santo, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do nosso apóstolo, de toda a sua família, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos bispos da nossa igreja, dos pastores, dos ministros, Senhor, de todos aqueles que ocupam o seu altar, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que trabalha nessa casa, Jesus, pela vida de cada irmão meu, Senhor, pelas tuas ovelhas, Pai, que nós sabemos que são tuas, Senhor, e é nesse espírito, é nesse amor, Senhor, que nós declaramos que o seu amor, o amor que excede todo entendimento, o amor incondicional, que esse amor guarde os corações, que as doces manifestações do seu Espírito sejam constantes, sejam permanentes na vida de todos aqueles que creem, e aqueles que creem nesta palavra digam amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Oh! As suas palmas com alegria. Nós vamos seguir com fé, porque o nosso Deus, Ele é maior que os nossos problemas. Ele é maior que tudo. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele é Rei de reis. Ele é o Senhor de senhores. Ele é Jesus, o meu Deus. O meu Deus é maior que os problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da terra, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Diga a Ele, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu cuido de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu cuido de Deus. E os filhos de Deus têm um prato de vitória, de alegria. Aleluia. O nosso Deus sabe de tudo que nós precisamos para sentir a paz. Diga: o meu Deus sabe tudo que eu preciso para sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho da estrela, declare: eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. eu sei, Posso em Deus. Ele quem me fortalece.
com gratidão. Nós somos filhos do Deus vivo, aquele que venceu a morte, mas ressuscitou e mora em nós. Aleluia, por isso declare: eu vou seguir com meu Deus vivo, para a rocha mais alta que eu sei que aonde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, eu sou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, boa noite, internautas. Até amanhã, 20 horas, oração e confissão. Tenham todos uma excelente semana. E diga a quem está ao seu lado: ande no Espírito. Em nome de Jesus. Boa noite a todos.